Olá, caros alunos. Espero que todos estejam bem. Dando continuidade às nossas atividades remotas, a partir de hoje, nós começaremos a trabalhar o livro Filosofia da Ciência. Esse livro aqui, escrito pelo professor Alberto Cupani, que traz algumas questões, alguns temas, alguns problemas a respeito da relação entre ciência e filosofia, ou a relação inversa, filosofia e ciência. Então, um dos primeiros pontos que nós precisamos chamar a atenção, tanto para filósofos e não filósofos, mas pessoas que têm curiosidade para lidar com a questão da ciência, é esclarecer que o filosofar não quer dizer, o ato de filosofar não se refere, acima de tudo, que o ser humano deve se dedicar a explorar literalmente tudo quanto vivencia. Ou seja, que o filósofo é aquele ser, aquele sujeito que está constantemente analisando tudo que está ao seu redor filosoficamente. Isso é uma visão equivocada a respeito da própria filosofia. Então, a gente diz que filosofa, que se dedica à análise filosófica, aquela pessoa, aquele sujeito que examina algo de uma forma um pouco mais atenta, um pouco mais minuciosa, por sentir, por acreditar que sem esse exame algo lhe falta, por assim dizer, ou que algo está incompleto, ou que somente através de uma reflexão filosófica é que se poderia chegar a fazer o quê? A ter um entendimento melhor, um entendimento mais adequado em relação a isso. Então, acima de tudo, se a gente pegar a etimologia da filosofia, que seria amante do saber, amante da sabedoria, é justamente o quê? Essa tentativa, essa inquietação, acima de tudo, com as questões, os temas, os problemas que afetam o homem e o seu redor. Então, acima de tudo, a atitude de filosofar ou filosofar se dá numa tentativa de, olha, se eu desconhecer isso, a minha vida, minha visão de mundo não será completa. Então, eu preciso conhecer. Então, já o velho e bom Aristóteles dizia, o homem tem por desejo por natureza, o desejo de conhecer. Ou seja, é algo que nos caracteriza enquanto seres humanos. Nós somos seres que temos a predisposição para o conhecimento. Então, nesse sentido, nessa abordagem, a filosofia é uma atitude que envolve, acima de tudo, uma inquietude, um desejo de querer saber mais, de conhecer mais, de não se dar por satisfeito, digamos assim, com às vezes com aparências, com opiniões superficiais. E essa atitude, essa inquietude, ela pode ser dividida em diferentes formas. A gente pode ficar inquieto em relação às questões éticas, em relação às questões morais, em relação às questões políticas, sobre o que é justo, o que não é justo, sobre o que é belo, o que não é belo, sobre a estética e sobre o próprio conhecimento. Então, acima de tudo, digamos assim, a filosofia ela se divide, as especificidades filosóficas, as vertentes, os ramos da filosofia, eles se dão, acima de tudo, por questões, por temáticas, por problemas que esses filósofos eles pretendem conhecer. Então, não é porque alguém é filósofo que essa pessoa ela está qualificada para falar sobre a totalidade dos assuntos. Não, isso também é, de certa forma, uma ingenuidade. Ou seja, fazer filosofia de uma forma profissional é você fazer o quê? É você falar a respeito de uma temática, de uma vertente, de uma corrente. Muitos filósofos eles são especialistas em determinado autor, por exemplo, são especialistas em Kant, em Hegel, em Hume, ou em alguma temática, são grandes especialistas no ceticismo, são grandes especialistas na ética prática, são grandes especialistas em filosofia do direito. Ou seja,
fazer filosofia de uma forma profissional é lidar com algumas dessas questões. Então, isso já vem sendo trabalhado dentro dessa concepção filosófica, ou dentro da constituição da filosofia, há um longo período de tempo. Se a gente quisesse retornar, temos um importante filósofo, que é o Immanuel Kant, que ele resume basicamente a filosofia em 4 grandes questões. A primeira delas seria: que podemos conhecer? Ou seja, será que nós, enquanto sujeitos racionais, dotados dessas capacidades que nós temos, nós podemos conhecer a totalidade de coisas que há no mundo? Ou seja, o que nós podemos conhecer? Quais são as formas, os meios, os mecanismos, os instrumentos? Será que nós podemos conhecer tanto as coisas empíricas, aquilo que nós temos acesso através da experiência, e também conhecer as coisas imateriais? Ou seja, será que nós podemos conhecer o belo, o justo? Tudo isso é passível de conhecimento? Então, seria a primeira questão, de acordo com Kant. A segunda questão: como devemos agir? Ou seja, qual seria a melhor atitude a ser tomada em determinada situação? Nós, enquanto seres humanos que vivemos em comunidade, como que deveríamos nos comportar diante, digamos assim, de um acontecimento A, B ou C? Devemos agir? Não devemos agir? Devemos ajudar? Devemos socorrer? Não devemos ajudar? Ou seja, são questões que precisam ser respondidas. Terceira questão: o que nos cabe esperar? Ou seja, quais são as nossas concepções relacionadas a isso, a vida, relacionada ao tempo, relacionada a toda essa esfera? E a quarta é: o que é o homem? Ou seja, a questão, uma análise mais antropológica. Então, em linhas gerais, apenas nesse primeiro momento, é interessante que vocês saibam que o filosofar ele pode se dar sobre uma pluralidade de temas, uma pluralidade de temáticas, uma pluralidade de questões. Como nós estamos trabalhando filosofia da ciência, a nossa questão central aqui vai ser o quê? Vai ser direcionar esse olhar, essa atitude, essa inquietação filosófica para um tipo específico de problema, que é justamente o problema do conhecimento e, mais especificamente, o problema do conhecimento científico. Ou seja, por que isso? Por que nós aqui tendemos a lidar com esse tipo de problema? O primeiro ponto é que nós somos seres culturais. Ou seja, a cultura ela vai incluir diferentes modos de pensar, de valorar, de agir, bem como os produtos materiais ou abstratos dessas atividades. Então, no que diz respeito à forma como o homem lida com o mundo ao seu redor, como que ele compreende, como que ele acredita, é possível fazer o quê? Dizer que existem diferentes tipos de conhecimento, ou seja, um conhecimento vulgar, um conhecimento que é passado de geração em geração, um conhecimento do senso comum, um conhecimento, digamos assim, que o homem foi dando respostas para fatos e fenômenos no transcorrer do tempo. Então, respostas que foram sendo contadas, que pertencem a uma determinada cultura, que pertencem a uma determinada forma de ver, compreender e interpretar o mundo. Mas, ao mesmo tempo, como nós somos seres que vivemos em sociedade, algumas sociedades elas valorizam mais alguns tipos de saberes e conhecimentos mais específicos, ou seja, alguns tipos de saberes que são vinculados a determinadas profissões ou ocupações, ou seja, de um modo geral, há algumas profissões que requerem um tipo de saber mais técnico, mais específico. Claro que podemos dizer, o padeiro, o marceneiro tem tipos de saberes, tem tipos de conhecimentos. Sim, sem sombra de dúvidas. São conhecimentos importantes, fundamentais. Mas há outros tipos de conhecimento que exigem outras especificidades. E, de um modo geral, na sociedade atual, na sociedade ocidental, na cultura na qual nós estamos inseridos, e tem como principal objetivo fazer o quê?
não ser uma cultura mais local, mas uma cultura global, uma cultura que pesa pela globalização e pela universalização. O tipo de conhecimento que melhor se adequa a este ambiente é o conhecimento científico. Então, em linhas gerais, as pessoas tendem a preferir o conhecimento e as explicações científicas a outros tipos de explicações. Só vou fazer um parênteses aqui, que falar em prol do conhecimento científico, falar em defesa da ciência, digamos assim, ou de uma filosofia da ciência, parece ser um pouco estranho e aqueles que me ouvem podem pensar que mas isso não condiz com os fatos. Por quê? Dado, digamos assim, essa subvalorização da ciência, da atividade científica, nos últimos meses, de um modo especial, dado, digamos assim, a concepção pandêmica. Mas quero dizer, e pretendo enfatizar ao longo deste curso, que a ciência continua sendo um tipo de conhecimento distinto, muito valorizado, com uma credibilidade muito bem instituída, com respaldo, com evidências. Então, não é porque há alguns elementos, digamos assim, de uma cultura extracientífica que tende a atacar ou colocar a própria ciência em crise que esta ciência ela deixará de ter, digamos assim, o seu respaldo e seu prestígio. Ou seja, as teorias científicas, as explicações científicas, elas permanecem válidas, embora um grupo X, um grupo Y de pessoas queira tentar descaracterizá-las ou tirar a credibilidade delas. Então, apenas esse à parte, apenas esse porém. Não é porque, digamos assim, momentaneamente a ciência parece estar em crise, ela parece porque algumas pessoas não querem acreditar naquilo que ela diz, é que ela literalmente está em crise. Bom, então, esse é o primeiro ponto, esse é um primeiro apanhado. Para a gente dar sequência ao próprio texto e a gente poder argumentar um pouquinho mais sobre por que a filosofia se interessa pela ciência, é importante chamar atenção para a definição de ciência. Então, aqui não tem a pretensão, e o próprio professor Alberto Cupani não teve a pretensão de fornecer uma definição que pudesse abarcar, digamos assim, a completude da ciência e eliminar os debates, ou seja, há outras definições de ciência. Mas a forma como que nós trabalharemos aqui, ao longo deste curso, parte do seguinte, ou seja, a filosofia ela vai se interessar pela ciência, porque a ciência é o quê? É uma atividade social, institucionalizada e uma atitude do homem perante a natureza que produz um certo tipo de conhecimento muito valorizado em nossa sociedade. Ou seja, ela é uma atividade social, ela é institucionalizada e ela é uma atitude do homem perante a natureza. Vamos lá. Então, o que significa dizer que a ciência é uma atividade social? Acima de tudo, esse é um pressuposto bastante interessante e de fundamental importância para a gente conseguir compreender o que é a ciência. Ou seja, a ciência ela é praticada em determinadas organizações sociais e em locais específicos. Ou seja, acima de tudo, a partir, digamos assim, após a publicação deste livro aqui, A Estrutura das Revoluções Científicas, de Thomas Kuhn, que jogou luz, digamos assim, ao papel comunitário da atividade científica, basicamente a comunidade filosófica e os próprios cientistas se deram conta de que a ciência não é uma atividade individual. A ciência ela é
dada, ela é trabalhada a partir do quê? A partir de comunidades científicas, a partir de grupos de pesquisa, a partir de times, a partir de equipes, onde que esses diferentes profissionais começam a trabalhar conjuntamente visando fazer o quê? Solucionar um determinado problema, uma determinada questão. Por exemplo, já que estamos lidando, acima de tudo, com a questão da pandemia provocada pelo Covid-19. Ou seja, dificilmente vai ter um único cientista que vai descobrir a cura para essa enfermidade, para essa pandemia. Mas sim o quê? Grupos de pesquisa. Então, há grupos de pesquisa da Universidade de Oxford, grupos de pesquisa da Universidade de São Paulo, institutos de pesquisa, universidades nos mais diferentes locais que estão empenhados em fazer o quê? Em procurar respostas para esse tipo de questionamento. Então, acima de tudo, praticada por organizações sociais em locais específicos, como institutos, universidades e laboratórios. O cientista ele não é mais aquele entendido apenas como aquele sujeito privilegiado lá que tranquilamente no final de tarde senta embaixo de uma macieira e contempla o universo e do nada cai uma maçã e ele tem a intuição, digamos assim, da lei da atração universal, ou seja, ele descobre a gravidade. Não, ou seja, a ciência moderna, a ciência contemporânea, ela se dá em o quê? Em organizações sociais, em laboratórios, em institutos, em universidades, em centros de pesquisa que concentram, digamos assim, as condições teóricas e, ao mesmo tempo, materiais para o desenvolvimento dessa pesquisa. Então, isso dá a entender que a ciência é uma atividade institucionalizada. Ou seja, antes de entrar no aspecto institucional, então, esse aspecto comunitário aqui, ele acaba, digamos assim, com alguns elementos que são que circulam pelas mentes ou pelos grupos de conversa, que o cientista tal lá no interior dos Estados Unidos descobriu a cura para a Covid. Só não aceita quem não quer. Opa, está faltando o quê? Está faltando o reconhecimento e o respaldo de quê? Da comunidade científica. Ou seja, por quê? Porque a ciência não é uma atividade isolada. A ciência não é uma atividade individual. A ciência é um trabalho coletivo, é um trabalho que é instituído socialmente, é uma atividade institucionalizada, ou seja, configura uma estrutura social permanente, a qual cabe a função de manutenção da sociedade. Ou seja, querendo ou não, nossa sociedade ela está fundamentada nos pilares da própria ciência. Em outras épocas, em outras culturas, não houve uma instituição dedicada à produção sistemática desse tipo de conhecimento. Na nossa sociedade moderna e contemporânea, nós temos essa instituição. Ou seja, é por isso que nas universidades, nos centros de pesquisas, são feitos alguns tipos de pesquisa considerados científicos e outros que não têm o estatuto científico não são fomentados, não são investigados, não ganham prosperidade nessas áreas. Poderia dar um exemplo, professor? Claro, ou seja, por que nós não estudamos, por exemplo, na universidade, a telepatia, por exemplo? Por quê? Porque são pseudo-ramos de conhecimento que não têm, digamos assim, nenhuma fundamentação teórica, experimental, que pudesse fazer o quê? Pudesse ser estudada e recebesse o status, o embasamento de ciência, de ser um estudo científico. Isso seria fantástico se pudéssemos ter esse acesso telepático. Ou seja, meus caros alunos, hoje à noite sintonizem no canal X
vamos ter a nossa aula de filosofia da ciência. Então vamos lá, conectaremos nossas mentes em tal espaço que tudo será transmitido e eu passarei o pouco que sei aqui para vocês, compartilhando o nosso conhecimento. Ou seja, isso não deixa de ser bizarro, absurdo. Mas é absurdo e é bizarro por quê? Porque a ciência ela tem fundamento, a ciência ela tem pressupostos, a ciência ela tem, digamos assim, elementos que dão legitimidade e credibilidade para aquilo que ela faz. Além disso, falamos que a ciência é uma espécie de atitude do homem perante a natureza. Trata-se de uma atitude por quê? Porque, principalmente a ciência moderna, ela é uma forma de lidar com a própria natureza. Ou seja, a ciência moderna é uma atitude ativa. Ou seja, o homem não tende mais a fazer o quê? A simplesmente contemplar a própria natureza. Cabe ao homem, acima de tudo, tentar conhecer, estudar, investigar os pressupostos, as rotinas da própria natureza, as regularidades, e a partir dessas regularidades estabelecer uma relação causal entre o fato e as suas consequências, e a partir daí estabelecer o quê? Estabelecer regras, leis, princípios que consigam fazer o quê? Explicar a existência do fato A e do fato B. Então, a ciência ela é, acima de tudo, uma forma de, uma atitude, por quê? Porque o homem vai interferir na própria natureza. A ciência, voltando ao caso da pandemia, é uma atitude por quê? Porque simplesmente o homem quer conhecer e interferir nos rumos, nos cursos da própria natureza, para que esta praga, para que esta pandemia, para que esta peste não cause tantos estragos, não provoque tantas doenças, não cause, digamos assim, problemas além dos problemas da saúde, problemas econômicos, problemas políticos, entre tantos outros. Então, ao invés de ser uma simples contemplação da natureza, ou seja, a ciência não é uma contemplação, a ciência quer conhecer a natureza, identificar as possíveis regularidades e fazer com que essas regularidades, o conhecimento dessas regularidades, faça com que a natureza trabalhe a nosso favor. Então, se eu tenho conhecimento, por exemplo, de que haverá um determinado período no ano com maior ou menor estiagem, ou maior ou menor precipitação pluviométrica, nós teremos o quê? Capacidade de escolher ou decidir qual é a melhor época de plantio ou qual é a melhor época da colheita. Ou seja, conhecer a natureza traz muitos benefícios para o próprio homem. Só que, novamente, as explicações que são dadas, que são fornecidas para os fenômenos naturais, não são exclusivamente científicos. Eu posso explicar a ocorrência de um fenômeno natural pelo viés mítico. Eu posso dizer que o trovão ele é ocasionado pelo deus Thor batendo com seu martelo de ouro nas nuvens. Uma explicação? Sim, sem sombra de dúvidas que é uma explicação. É uma explicação científica? Não. Por quê? Porque não há elementos que consigam fazer o quê? Que consigam fazer uma relação observacional, uma relação experimental. Não é passível, digamos assim, de ser identificado evidências desses elementos. Então, acima de tudo, o ponto de partida é que a ciência caracteriza-se com uma atitude, ou seja, o homem vai questionar a natureza, fazendo com que a própria natureza forneça as respostas para as inquietações e os problemas enfrentados pelo ser humano. Então, assim, de um modo geral, entendida como atividade, como instituição e como uma atitude, a ciência orienta-se à produção de um tipo de conhecimento.
sendo esta a dimensão a que mais importa a filosofia da ciência. Então, nós, na disciplina de epistemologia, de filosofia da ciência, o que nos interessa é fazer o quê? É compreender não apenas esses aspectos, a atitude, a instituição, a atividade, mas é dedicar justamente o quê? Focar nossa atenção à ideia do conhecimento científico, ou seja, quais são os elementos que precisam ser levados em consideração quando que nós nos dispomos a falar de conhecimento científico. Ou seja, por que o conhecimento científico nos interessa? Por que o conhecimento científico ele é importante de ser observado? Acima de tudo, por quê? A ciência existe apenas como uma espécie, uma denominação comum de diferentes práticas ou disciplinas. Ou seja, há uma discussão filosófica bastante interessante se existe a ciência, uma única ciência, ou se existem diferentes ciências, seja matemática, física, química, biologia, todas essas áreas que seriam consideradas de ciência. Então, há uma relação bastante interessante e bastante frutífera. Mas o que nos interessa, acima de tudo, é o que há de comum entre isso que nós chamamos de ciência ou isso que nós chamamos de ciências, no plural, são os elementos constitutivos e compartilhados ou não disso que nós denominamos de conhecimento científico. Ou seja, o que é isso que nós denominamos de conhecimento científico e por que a noção de conhecimento científico é tão importante, precisa ser tão apreciada, precisa ser tão intensamente analisada. Ou seja, então, no decorrer deste curso, nós tentaremos ver que o interesse filosófico ele sempre se manteve, digamos assim, ligado à própria ciência. Ou seja, tanto a ciência traz questões filosóficas interessantíssimas, principalmente a física, que foi, digamos assim, um dos grandes modelos, um dos grandes pilares, digamos assim, da constituição do pensamento lógico, observacional, experimental da sociedade ocidental, como também as demais áreas, a biologia. Então, as ciências trazem questões filosóficas importantíssimas. Só que, ao mesmo tempo, a filosofia ela tem questões científicas muito importantes. Tem questões, muitas vezes, que a própria ciência não consegue responder. Ou seja, os meus alunos de biologia sabem, por exemplo, que a resposta para a pergunta o que é vida não é dada pelos biólogos. Ou seja, quem tenta responder o que é vida, quem se aventura, quem se propõe a analisar criteriosamente o que é a vida, inevitavelmente entra em questões filosóficas. Assim como muitas definições da matemática, como reta, como ponto, como conjunto, são definições que são dadas, acima de tudo, não pelos matemáticos, ou pelos matemáticos / filósofos, ou seja, essa separação radical, digamos assim, de que a filosofia ela lida apenas com alguns problemas de natureza principalmente ética e política, e ela não tem nada a dizer a respeito de questões epistemológicas, a respeito da ciência, é de uma barbaridade tamanha que assusta qualquer um que conhece um pouquinho da história da filosofia. Não precisa ser nem propriamente a história da filosofia da ciência. Assusta muito quem conhece um pouquinho de história da filosofia, como assusta, digamos assim, em demasia, quem é conhecedor da história da filosofia da ciência. Por quê? Inúmeras questões que são tratadas pela ciência, elas surgiram primeiramente como questões filosóficas. Ou seja, a questão dos limites da observabilidade. Até que ponto que nós podemos considerar que um objeto é observável?
seja, essa é uma questão que tem teóricos da filosofia da ciência que continuam discutindo essa questão de uma forma contemporânea. Um debate muito interessante, muito legal, muito atrativo entre realistas científicos de um lado e antirrealistas científicos por outro lado. Então, acima de tudo, e já para finalizar esse trecho, digamos assim, essa primeira abordagem, é que a filosofia e a ciência, por mais que muitos digam que elas estejam separadas, que elas estejam distantes umas das outras, talvez elas estejam mais distantes entre os estudantes de filosofia. Por quê? Porque são estudantes que tendem a fazer o quê? Eu me identifico mais com questões ontológicas, com questões éticas, com questões políticas. Vim fazer filosofia porque me identifico mais, os problemas éticos, políticos e morais me afetam em grande parte. Eles são proeminentes, digamos assim, na minha abordagem. Mas os estudantes das ciências naturais, os estudantes de física, os estudantes de química, de biologia, os estudantes de outras áreas talvez mais pragmáticas, como a própria farmacologia, a própria medicina veterinária, há questões filosóficas que são intrínsecas às especulações que ocorrem cotidianamente. Ou seja, há muitos problemas filosóficos que estão, digamos assim, em questão. E o objetivo principal, a principal ênfase, digamos assim, não é vamos competir, digamos assim, para ver quem tem as melhores respostas. Enquanto que a filosofia está isolada, digamos assim, lá em um departamento e as outras ciências estão isoladas em outra área, ambas, na minha modesta concepção, ambas saem prejudicadas. Ou seja, uma visão mais panorâmica, uma visão mais globalista a respeito de muitos problemas, podem ajudar tanto o filósofo a ter uma concepção mais adequada da ciência, como também os próprios cientistas ter uma visão mais apropriada de inúmeros problemas. Então, o filósofo se interessa pela ciência por diferentes razões, porque é um campo fértil de problemas filosóficos. Saber problemas relacionados ao conhecimento científico, eles são muito férteis e eles estão sempre em constante revisitação. Ou seja, nós revisitamos problemas antigos e também problemas novos começam a emergir. Ou seja, a questão dos limites da observabilidade, ou seja, N questões que são interessantes. Então, de modo geral, e para fechar, aqui a filosofia se interessa pela ciência acima de tudo, por quê? Porque não há, digamos assim, um abismo entre ciência e filosofia. Muitos problemas eles são filosóficos enquanto eles estão em desacordo, enquanto não há uma convergência. Quando que, em certa medida, esses problemas eles são bem definidos, bem articulados, eles têm, digamos assim, uma definição adequada, eles deixam de ser problemas filosóficos e se tornam problemas mais específicos para o pessoal das ciências e das próprias engenharias lidarem com eles. Então, essa ideia, ou essa tentativa, ou essa abordagem, muitas vezes, que às vezes tende a dizer o filósofo tem pouca coisa a dizer sobre ciência, ou o filósofo diz coisas, está preocupado apenas com os aspectos morais e éticos, as implicações, os desdobramentos éticos, políticos e morais da ciência, é uma forma equivocada de se entender, digamos assim, a complexidade disso. Isso tem respaldo, por quê? Porque a maioria dos grandes pensadores, dos físicos, dos matemáticos, dos intelectuais de outros períodos históricos, eles não eram concebidos apenas como físicos, como matemáticos, como químicos. Eram pensadores, e pensadores que tinham inquietações metafísicas, que estavam preocupados com valores, que tinham a racionalidade, a observabilidade, a questão do progresso
muito marcante, muito presente em suas vidas. Então, em linhas gerais, seria isso que teríamos para este primeiro momento. Espero que todos fiquem bem, que estejam bem, que continuem se cuidando e a gente se vê em breve. Abraço a todos, até mais.